Você falou um pouco do agronegócio, da Sim. economia verde. Como é que o Reino Unido tem visto essa questão? Porque o Brasil, queira ou não, é o grande produtor rural vai ser o grande, e vai ser o grande produtor rural Uhum. do mundo, né? Mas tem muito uma discussão, principalmente na questão europeia ali dos subsídios, da questão dos insumos, da questão do ecológica. Como é que o Reino Unido vê essa questão em relação ao Brasil hoje? Então, vamos lá. A agenda verde, vamos falar assim, é uma agenda importante para o Reino Unido, né? Eu acho que temos aqui, tivemos sinalizações no início do ano passado, né, do investimento do Reino Unido no fundo da Amazônia, proximidades do próprio rei Charles com relação a proximidade aí até com o próprio presidente Lula, que esteve fazendo uma visita ao Reino Unido na ocasião da coroação. Então, a gente tem agendas que são bastante convergentes no sentido de interesses de se olhar para a sustentabilidade, né, de se olhar para uma agenda verde mais estendida. O próprio Reino Unido trabalha, né, com algumas frentes de negócio no que eles chamam de uma revolução verde, para fazer realmente investimentos nessas frentes da economia verde de uma maneira mais ampla. Então, o Brasil acaba sendo, né, um polo, e eu comentei agora anteriormente sobre ser um protagonista nessa agenda, porque a gente também precisa fazer uma lição de casa aqui de regulamentar uma série de frentes de negócio que tangem a essa agenda e que em alguns momentos a gente está quase perdendo um timing aí importante para fazer isso acontecer. A gente tem o Reino Unido também que sediou a COP26, então também como um protagonista importante nessa agenda, apoiando também agora a vinda da COP30. Então, o Brasil tem, de novo, uma oportunidade de ser muito protagonista nessa agenda, mas não só de promover discussões, mas, de fato, criar um espaço de um ambiente de negócios que tenha as regulamentações necessárias e que permita, então, gerar as oportunidades. Isso depende do Congresso ou esse é executivo? É o Poder Executivo ou o Legislativo que discute essas regulamentações? Ou os dois? Os dois. Nós estamos numa fase dos dois. E a gente vem olhando, né, inclusive para o próprio governo britânico no Brasil, olhando e discutindo essas agendas, né, em diferentes frentes. Mas existem espaços aí de realmente poder regulamentar um mercado para que a gente possa, de fato, como país, e aí, independente das relações Brasil-Reino Unido, ser um espaço de protagonismo nessa agenda, né? Dado o nosso próprio, né, a extensão territorial, enfim, toda a oportunidade que a gente tem como país de estar atuando fortemente nessa frente. Agora, uma coisa, uma empresa que queira se aproximar do Reino Unido, tá? Como é que ele faz? Tá legal, eu tenho um serviço, eu tenho uma empresa de tecnologia, e eu quero me aproximar e quero fazer negócio com o Reino Unido. Eu posso ir sozinho lá, bater na porta, não é isso? Mais difícil, eu acho, imagino. Ou eu posso, através da Câmara, ter algum tipo de aproximação. Vocês têm mecanismos? Como é que eu queria entender um pouco isso? Quer dizer, porque o brasileiro, até pela dificuldade do idioma, né? O brasileiro, a maioria não tem essa coisa da fluência em inglês, tem dificuldade de participar de eventos no exterior. A Câmara tem algum tipo de apoio, auxílio para empresas brasileiras? Uma empresa brasileira pode se associar para buscar esse tipo de apoio? Como é que funciona? Tá, muito bem. Bom, então acho que vale mencionar o seguinte. Na Câmara, a gente tem empresas britânicas, as grandes empresas britânicas que estão aqui baseadas, mas também empresas brasileiras que têm interesse em fazer parte desta comunidade, eu diria assim, né, desse ecossistema, nas discussões que tangem os dois países. Vamos falar assim, então acho que esse é um primeiro recorte importante. Para empresas brasileiras que queiram ir para o Reino Unido, a Câmara, em específico, a gente não tem uma linha de serviço, de falar, olha, você vem aqui, a gente tem um serviço de consultoria para te auxiliar. Mas a gente apoia com diferentes caminhos que a gente pode conectar, eu diria assim, né? Então, temos, por um lado, um trabalho que a gente pode fazer diretamente com a Câmara Brasileira em Londres, que é uma parceira nossa e que, portanto, pode dar apoio para essa empresa, de conectá-la com outros parceiros, apresentá-la para a comunidade empresarial local e poder começar a criar esse relacionamento. Então, isso a gente costuma fazer, até com uma frequência, digamos, é relativamente comum a gente ter esse tipo de demanda. O consulado aqui no Brasil tem um serviço também, eles têm o que eles chamam do Trade and Investments, então eles também fazem um trabalho de ponte com empresas britânicas que querem vir para o Brasil e empresas brasileiras que queiram exportar para o Reino Unido. Então, o que a gente ajuda na Câmara a fazer é justamente poder conectar essas pontes, né, e fazer essas pontas se conectarem,
E trazendo essa empresa dentro de um contexto nosso, de diferentes ações que a Câmara faz, permitir com que ela também possa trocar boas práticas com outras empresas que já estão lá fora, ou que estão vindo de fora e aqui estão. Então, acaba sendo um ambiente bastante interessante de trocas para auxiliar esse tipo de negócio. Ela ajuda indiretamente a fomentar, a inserir a empresa Perfeito, brasileira nesse contexto. Exatamente. E dizer, olha, o caminho é mais ou menos esse, você tem que ter, sei lá, você tem que ter algum pré-requisito para navegar. Exatamente. Hoje essa não é uma linha, digamos, de serviço da Câmara, formalmente falando, acho que talvez essa é uma boa forma de colocar, mas a gente auxilia e vai ajudando a abrir esses espaços. Hoje são quantos associados na Câmara? Hoje nós estamos com quase 130 associados. Não é uma Câmara, é uma Câmara que tem grandes players, como eu falei, britânicos no Brasil, muitas empresas aí de médio porte, poucos associados individuais, como a gente chama. Então a gente acaba tendo esse espaço desse fórum, de fato, da comunidade empresarial que tem interesse nas relações entre os dois países. Agora, o Brasil tem vários setores, né? Temos o setor do agro, tem a energia. Como é que vocês tratam esses temas? Porque são interesses diferentes, são problemas distintos, né? Vocês têm comissões, como é que funciona a dinâmica da Câmara para tentar, eu imagino, até ter posicionamento sobre esses assuntos? Sim. Então, a Câmara hoje está estruturada da seguinte forma. Estamos em 4 diferentes regiões do Brasil. Então, a gente está em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais. Tá? Então, 4 regiões. Por que essas 4 regiões? Porque elas representam, na verdade, elas congregam indústrias ou setores da nossa economia, que são importantes nas relações, são importantes para o nosso país e que são importantes nas relações entre os dois países. Então, o primeiro recorte aqui para te falar. Dentro de cada uma dessas filiais, a gente tem comitês que, portanto, representam essas diferentes indústrias ou setores da economia, ou temas até que são transversais, como a gente chama. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, a gente tem um comitê de energia, que vai olhar para toda a indústria, né, de energia, seja petróleo, gás e energias renováveis. A gente tem um comitê que vai tratar de seguros, resseguros e um pouco de tecnologia, então trabalha com uma indústria específica, mas também olhando um tema mais transversal. E o comitê legal. Então, o Rio de Janeiro está olhando para isso. São Paulo, a gente vai olhar... Inclui o quê? Legislação? O Comitê Legal, na verdade, ele é presidido por Rio e São Paulo, porque vai olhar todo o ambiente regulatório brasileiro, né? Então, é o Comitê Legal, por exemplo, que se envolve na elaboração do Doing Business in Brazil Guide, que eu mencionei a você, né? Vai olhar para todas as questões que envolvem também pautas nossas de advocacy, que eu já conto um pouquinho para você em seguida. Então, o Comitê Legal vai olhar esse ambiente legal, tributário, enfim, de toda a legislação brasileira e que diz respeito a um ambiente mais, talvez, competitivo, menos burocrático, procura olhar para essas discussões. Então, cada filial vai olhar para um determinado grupo diria até empresas ou setor. Então, vou pegar Minas Gerais, vou primeiro para Minas e Paraná. Minas, Comitê de Mineração e o Comitê de Infraestrutura, né? O Paraná, a gente está com um comitê de agronegócio e um comitê de tecnologia, porque também ali tem um polo importante, né, de inovação tecnológica. E São Paulo, a gente está com os comitês transversais de comércio internacional, capital humano, o próprio comitê legal, meio ambiente e sustentabilidade. E a gente olha aqui para também o setor financeiro, então o comitê de finanças e economia, e um comitê de saúde. Espero não ter esquecido de nenhum deles, mas olhando agendas que são realmente... Esses comitês, elas fazem o quê? Defendem tese? Qual é o trabalho? Se reúne periodicamente? Como é que funciona? Tá. Então, acho que tem um elemento interessante aqui. Para cada comitê, a gente tem 2 lideranças que são de executivos das empresas associadas. Então, as empresas que estão na Câmara, elas têm muitas oportunidades de participação, seja liderando atividades, seja participando dos eventos, então, por exemplo, organizados por esses comitês. Entendi. Então, eles vão trazer agendas que são relevantes para cada um desses grandes temas que eu mencionei a você. E a gente promove encontros presenciais ou virtuais. Então, discute agendas que dizem respeito a temas de interesse aos dois países ou temas de interesses locais para esta comunidade, porque um dos pontos importantes também da Câmara é olhar para as empresas aqui estabelecidas, né, como é que este ambiente também de negócios, ele
pode se tornar melhor, né? Então, as pautas, por exemplo, de advocacy vêm também, são geradas a partir das demandas que essas empresas aqui estabelecidas nos trazem, né? Então, a gente também acaba trabalhando nessa frente. Então, os comitês organizam os eventos e as atividades da Câmara dirigida para cada uma dessas temáticas. E se reúnem mensalmente? Reuniões mensais, em geral, né? Organizadas por essas lideranças, com os associados que têm interesse em promover discussões, então, de novo, trocas de experiências, de boas práticas, e eventos que são, digamos, estruturados ao longo de um calendário durante o ano.